pessoal, a gente vai estar falando aqui um pouco sobre test containers, né? Eu tenho alguns slides aqui, eu até fiz uma palestra aí recentemente junto com o Diego, né, pessoal? Vocês já conheciam isso? Alexandre, Bruno? Não, eu não conhecia. Então, essa biblioteca, pessoal, ela é um projeto open source da própria Docker, né? E o que acontece? A ideia é que você crie containers com a sua aplicação em execução. Então, a partir da própria aplicação, conforme a sua necessidade, você pede para criar containers, só que isso, claro, para efeitos de desenvolvimento, testes, né? Então tem algumas coisas algumas capacidades bem interessantes aí para quem gosta do assunto teste, pode ser bastante útil. Eu apresentei junto com o Milton também no meetup que nós fizemos no sábado, lá no Senai. Tinha 65 pessoas, pô, tá ótimo, né? Para um meetup sábado de manhã, né? E assim, a ideia ao longo do tempo é estar falando aí outras coisas aí dessa solução, né? Eu vou pegar aqui, pessoal, e fazer o seguinte, né? Sobre aqui a parte de test containers, eu vou pegar aqui os últimos slides aqui que eu montei, que é do sábado, né? E até eu vou mandar aqui para vocês o repo, né? Que a gente colocou algumas coisas nos slides aqui que acho que deve ser bem útil para a galera, né, Diego? Com certeza. E em breve a gente vai fazer também um evento lá no Azure na Prática falando do uso de test containers com serviços do Azure, né? Emulando os serviços do Azure, né, basicamente. Quem puder dar um start aí, pessoal, por favor, eu agradeço, né? Deixa eu pegar aqui, eu só estou arrumando uma coisa aqui do slide para a gente apresentar e a gente já começa. Beleza. Quer comentar um pouco aí do que você achou do Test Containers, Diego? Aproveitando. Sim, eu não conhecia também, o Renato me indicou, né, e facilita muito essa gestão de infraestrutura, que apesar de a gente ter um Terraform para instanciar alguns recursos e executar testes, tem alguns recursos que a gente faz via Terraform, depois pode fazer a remoção deles, mas isso torna complexo em momento de teste. Ou eu deixo criado e fico consumindo, ou eu preciso excluir e fazer a execução, e leva um tempo, né, para eu subir e instanciar todo esse ambiente, mesmo sendo por Terraform. E já com teste containers, a gente faz isso de uma maneira muito rápida, e todo esse ambiente, depois de finalizado o teste, ele é removido. Então, olhando por uma visão de infra, né, isso facilita bastante no movimento de execução de testes. Falando em tempo de execução e também em custos, que a gente diminui os custos e a complexidade do ambiente. Você faz isso tudo via código que eu tô vendo ali, né? Tudo via código. E o que é mais bacana é que assim, você pegar as 4 stacks mais usadas que a gente tem, que é .NET, Java, Node e Python. A maioria aí das opções para módulos, né, que ele chama, se trabalhar com test container, suporta. Mas vai ter... Diga. Não, pode continuar, desculpa. Mas vai ter módulo aqui para Go, para Node, para Rust, para Haskell, para Clojure, para Elixir, para PHP, até para PHP, em Dirceu fica feliz, né? Até PHP está contemplado aqui. Diga, Bruno. Não, o que eu queria perguntar, qual que é aquela versão do .NET que os caras tá removendo lá a necessidade do Docker Compose? Se eu não me engano, foi no .NET 7, é o Dockerfile, na verdade, não, né? Não. Tô falando da tecnologia agora, esqueci o nome da Microsoft que eles fizeram. Putz, eu não Eu ouvi lembro. um rumor só de que Docker Compose não é mais necessário e etc. Ai, gente, saiu agora que tem um painelzinho tudo bonitinho, vocês sabem o que eu tô falando, eu não esqueci o nome. Aspire, o Aspire. Cara, não vê se eu não tô enganado. Não seria mais ou menos uma tentativa de um Aspire um pouco melhor isso daí?
Então, é que assim, na verdade o Aspire envolve a parte de microserviços, então ele sobe coisas de observabilidade. Aqui seria uma solução genérica, né? Você pode usar para qualquer tipo de cenário, né? É que no Aspire você sobe container via código também. Sim. É que eu não sei se, como eu não conheço muito bem o teste de container, mas por essa telinha aí, o que o Aspire vai fazer? Você vai subir containers via código. Então você sobe qualquer container, só que ele faz isso via código sem a necessidade de um compose. Sim, justamente. Enfim. Ele faz isso, mas assim, o objetivo dele proposta é outra, né? no caso É é outra, para facilitar principalmente teste de integração. Então, o Aspire faria isso também. Enfim, eu preciso entender um pouco mais o use case dos dois. Eu odiei o Aspire, tá? Então, sim. É que assim, o Aspire, sabe o que eu vejo assim como uma coisa que joga contra? É, tipo assim, você está tentando criar aplicação cloud native e não ficar preso num fornecedor, né? E você meio que fica preso naquele modelo de desenvolvimento da Microsoft. É a mesma coisa que você falar assim, desenvolvo em Java, estou usando Spring e não consigo sair do Spring, né? O meu ponto com o Aspire, e eu não sei se o teste container vai fazer a mesma coisa, mas o meu ponto de crítica do Aspire é assim, você tem toda uma cultura, você tem todo um ambiente já estabelecido de container Docker, Docker Compose, o arquivo Docker. Aí, de repente, chega a Microsoft e inventa um bagulho que só tem na stack dela e que, mano, só joga contra, velho. Você tira esse cara dali, vai falar pra ele, escreve aí um Compose pra mim. Não sabe fazer Compose. Então, esse ponto é preocupante, porque assim, o cara fica muito dependente do framework, se tem que fazer alguma coisa fora do framework, o cara não sabe fazer. E daí alguém vai falar, né? Mas eu consigo tal. O problema é que muita gente que acompanha as nossas lives, o cara já conhece, já tem aí um tempo de vivência. Você vai pegar programador preguiçoso ou o cara que está começando. Vamos voltar no tempo, Renato. O que a galera falava do desenvolvedor .NET em 2010? Era clicador de mouse. É a mesma coisa do administrador Windows, é clicador de mouse. Então, clique e arraste. Né? Do clique e arraste. Então, assim, essas famas nascem por algum motivo. E o Aspire me parece isso. Tipo, é um bagulho que ninguém pediu, ninguém precisa. De repente, os caras colocou para um problema que nem existia e cria outra situação que você fala, mano. Então, é a mesma coisa do Bicep e do Terraform, né? Obrigado. Por que a Microsoft criou o Bicep? Eu não queria falar isso, porque agora os caras vão falar, mas a IBM vai cobrar o Terraform. Mas é a mesma coisa quando a Microsoft veio com o Bicep. Né? Você fala, mano, o mercado inteiro usa Terraform. Você tem uma empresa. Aí os caras... Não, se o Bicep funcionasse na AWS... Sim, pô, Diegão, mas não, né? Não! Você vai, só funciona no Azure, então... Vai se ferrar. É a mesma coisa, né? E assim, esse negócio do Terraform mesmo, né? Você vê que o Bicep não decolou, né? Porque muita gente, se não está utilizando Terraform, vai usar ARM, né? Cara, eu acho que nem a galera, nem os engenheiros da Microsoft usam aquilo lá, velho. Eu fico imaginando que deve ter ali, dentro da Microsoft, deve ter algum processo de novas ideias, novas tecnologias. Mano, imagina o cara, olha, tive uma ideia, revolucionária. Por que a gente não faz um negócio que faz infraestrutura como código? Aí o cara falou, porra, legal, né? Vai se chamar Bicep. Porra, mano. Não, dá a impressão que há um estímulo, o que parece vendo de fora, é que há um estímulo para coisas concorrentes. Você tem que ver que o nome Bicep também, né? Chama ARM, né? Braço, Bicep, bíceps, né? Evolução, né? Evolução, né? Você tem o ARM? Deixa no ARM, então, né? Não, se fosse um cara para concorrer, estou fazendo o Bicep. Tá aqui a AWS, tá todo mundo, todos os outros provedores. Mas, cara, fica restrito à Microsoft. Mas você pega também GitHub, sei lá, GitHub Actions, Azure DevOps, daí, enfim, existe aquela... por que algumas coisas óbvias tem no GitHub Actions e não tem no Azure DevOps e vice-versa, e por aí vai.
Daí eu acho que é algo que acontece, é uma incoerência que acontece em toda empresa que tem um ecossistema muito grande de produtos e subempresas. Mas assim, posso estar enganado, Malavasi, mas não valeria pelo menos objetivos mais claros? O Bicep, ele vai se limitar à Microsoft por conta disso e disso. Ou ele vai abrir, vamos competir como tecnologia. Não tinha um Node, o Java lá atrás, os caras vieram e fizeram o .NET. É a concorrência da linguagem em si. Cara, mas aí os caras ficam presos num ecossistema deles, velho. Enfim. Então, eu acho que tem alguns casos muito específicos de compliance, por exemplo, do governo americano, do governo alemão, que eu acho que eles não utilizariam Terraform de jeito nenhum e utilizariam Biceps. Talvez nesses casos de compliance, né, que tem que usar tudo Microsoft. Tudo Microsoft ou tudo, enfim, evitar open source, porque assim, eu já trabalhei em projeto que não deixaram eu utilizar, por exemplo, Vue.js, porque era um projeto open source chinês e o cliente era americano. Então, se tiver sei lá, um chinês que dava um pull request no projeto open source, já acabou, entendeu? Ok. Vou voltar atrás, estou enganado. É que existem cenários que a gente não vê. A gente que está aqui, como essa pessoa que está aberto a muitas tecnologias, olha para isso e só não entende. É por isso que às vezes tem que ter alguns, sei lá, um disclaimer, alguma coisa explicando o motivo. Até o Cauê Ribeiro comentou: esse eu conheci, o Test Containers, mas meu uso foi limitado. Cheguei a usar uma vez com Java 21, mas Spring Boot para rodar os testes de integração com Postgres para uma vaga. Não passei, mas valeu a experiência. Boa. A ideia, vamos mostrar aí, o Bruno vai avaliando aí, dando seus pitacos daí. Eu fazendo o papel de crítica, galera. O papel de crítica. Só não vai falar, não vai fazer uma crítica extrema que o seu Docker Captain naufraga junto com o meu, hein? Não, pô, muito pelo contrário. Nessa situação, o meu ponto é ressaltar a relevância do container das ferramentas da própria Docker. Para que fazer via código? Você já tem toda a ferramental da Docker, pô. Enfim. Vamos lá, vamos discutindo, a gente evolui aqui com a Já tô vendo os exemplos aqui, já tô. Ó, pessoal, tá aqui, né? A gente sempre fala aí dos nossos próximos eventos. Se tudo correr bem, na quinta-feira a gente deve fazer aí aquela live de back-end, que teve gente que ficou chateada, reclamou que remarcou de novo, mas paciência. Problemas acontecem. Tá aqui, pessoal, os nossos próximos eventos, beleza. Aqui um resumo, né, do que a gente vai abordar, né? E para começar, pessoal, alguém quer comentar aí sobre teste de integração? Alguém de vocês aí, Bruno, Alexandre? Cara, não, senão vou tirar todo o foco. Vai lá, senão não consigo nem terminar essa apresentação aqui de você. Não, beleza. Aqui, pessoal, dando uma visão geral aí sobre testes de integração, né? A ideia é você validar um ou mais módulos de uma aplicação, às vezes toda a aplicação, né? E a questão maior aí é montar um ambiente que simula o que você encontra em produção. Antes de ter containers, né? Ter o uso aí de containers como conhecemos hoje de maneira aí generalizada, era difícil fazer um teste desse tipo. Você dependia de ambiente, tinha que pedir aí para o time de infra, então não era uma tarefa aí das mais fáceis, né? Ainda mais ambiente on-premises, né? Ambiente on-premise principalmente, recursos limitados. E nisso daí você tinha que configurar banco de dados. Eu acho que alguém aí está dando eco, viu, pessoal? Banco de dados, mensageria, cache, então dava bastante trabalho. E o que acabava acontecendo? O pessoal falava, deixa quieto, nem vamos testar, a gente valida isso em produção, né? E a gente sabe o que acontece quando se adota essa singela abordagem, né? Dá tudo errado, né? Aqui tem as dificuldades, então você testar, muitas vezes configurar as dependências complica demais a vida, né? E o pessoal acabava meio que largando aí para segundo plano. Bem lembrado aí pelo Cauê Ribeiro, TDD, teste depois do deploy, né? Comum.
é raro, mas acontece com frequência mais do que deveria, né? E daí, pessoal, hoje em dia, trabalhando com containers, ferramentas aí de automação como Azure DevOps, GitHub Actions, GitLab, Jenkins, CircleCI, por aí vai, simplificam bastante a vida, porque você consegue criar containers facilmente nessas ferramentas e normalmente elas têm aí também um excelente suporte a Linux, né? Boa parte dos serviços que a gente usa, serviços de apoio aí para construir uma aplicação hoje em dia dependem, né, de Linux, né, pessoal? A aplicação em produção é Linux, né? Justamente. Só se for um legado .NET, né, que não dá para mudar, né? Mas até dá desespero quando você fala, olha, isso daqui é uma aplicação legada, vamos usar o IIS aqui para hospedar a aplicação, né? Acontece muito também. Acontece, eu estou fazendo um processo de hardening de um ambiente Windows, velho. Roda lá uns IS top. Assim como o pessoal de Java deve passar raiva quando fala, olha, a gente vai precisar usar aqui o Tomcat, aqui, o JBoss, né? Enfim. E, claro, né, você vai automatizar, pessoal, não tem como, automação e linha de comando são coisas indissociáveis, né? Não existe automação sem uso da linha de comando. Ah, mas estou usando uma task do Azure DevOps. Tá, mas por trás dos panos a task do Azure DevOps está usando a linha de comando, né, pessoal? É isso aí. E daí, qual que é a proposta aí? O que é o Test Containers? O Test Containers é uma biblioteca open source aí para você criar rapidamente containers para testes, né? Ele evita daí, né? Ele facilita, né, que você não dependa de mocks, né? Ou de configurações mais complexas para montar um ambiente, né? E você vai ter aí suporte às principais tecnologias do mercado. Então, banco de dados, você tem suporte aí a SQL, tem suporte a Postgres, Mongo, Redis, MySQL, MariaDB, por aí vai, né? Serviços em nuvem, vou pegar aí o que eu andei vendo do Azure, mas tem outros serviços em nuvem. Dá para você emular aí o Cosmos DB, né, a parte de documentos, dá para você emular Service Bus, dá para emular Azure Storage, dá para emular Event Hubs, né, então ajuda aí bastante, né. Mas isso só é possível porque, vamos pegar aí o caso do Service Bus aí do Event Hubs, né. Service Bus e Event Hubs, né? O que acontece, pessoal? Eles só foram ter um emulador no ano passado, se eu não me engano, né, pessoal? Alguém lembra aí exatamente? Não me recordo. Eu acho que foi no ano passado, mas enfim. Né? É que eu nunca usei muito esses emuladores, então. Então, esses emuladores mais novos, né, eu também não cheguei a fazer muito teste, mas eu já usei bastante aí o emulador de Cosmos, né, já usei bastante o emulador de Storage também. Eu usei né, bastante de Storage, só de Storage. Putz, nem de Storage eu usei, sei lá, eu criava Storage testa, né. Achei da MVP lá. Exato. O Storage eu acabei testando só por causa, enfim, de Azure Durable Function local, mas... então, se você desenvolve Azure Functions pelo Visual Studio IDE, né, 2022 aí, né, que acontece? Putz, né, ele já sobe automaticamente o emulador de storage, que é o Azurite, né. Vou desenvolver pelo VS Code, aí você precisa subir o Azurite na mão. Azurite você pode subir via NPM, que eu acho a opção mais fácil, e dá para você subir também via container, né? Eu particularmente usei a maior parte do tempo com NPM, né? Você dá lá, instala o package do Azurite, digita Azurite, ele já sobe para você. Aí até o Cauê Ribeiro comentou, Cauê, eu vou até mandar o link aqui, mas tem o suporte para Service Bus. Eu não testei, eu devo testar e até fazer uma live com o Milton muito em breve, né? Mas deixa eu pegar aqui o que tem aqui.
Inclusive vou mandar aqui. O Service Bus só está com suporte para Java e o Event Hub está com suporte para Java e .NET. Deixa eu ver aqui o Service Bus, Java e .NET também. Mas é uma opção aí interessante, né? Beleza, pessoal? Daí avançando aqui, né? Tranquilo até aqui, beleza? Tranquilo. Aqui, ó. Test Containers e infraestrutura. Quer comentar um pouco aqui, Diego? Podemos falar. Então, como eu estava comentando ali no início, né, a gente não precisa utilizar infraestrutura como código, que acaba se tornando mais complexa dependendo do ambiente, que a gente precisa desenvolver mais linhas de códigos para aprovisionar esse ambiente de testes. O menor custo, não preciso instanciar nenhum servidor e nenhum serviço em nuvem. Posso instanciar também em nuvem, mas tira essa necessidade e eu não preciso manter esse ambiente, né? Normalmente a gente vê ambientes de testes que ficam mantidos porque recriá-los a todo momento acaba se tornando custoso em tempo, então ele fica com aquele custo base ali mensalmente sendo consumido. Então aí a gente elimina esse custo porque ele cria e depois é destruído. E a produtividade, né? A gente com poucas linhas de código, depois o Renato vai mostrar para a gente cria esse ambiente. Se a gente fosse fazer ou manualmente ou com infraestrutura como código, a gente teria um maior consumo de tempo. Cara, me deu uma ideia aqui que eu estou vendo na doc dele, que ele permite você criar uma infraestrutura dentro do próprio container, né? Dentro de um container. Então você sobe o container, e dentro de um container você cria essa infra. Fazer integração com pull request. Faz uma pull request, sobe ali no seu cluster um container com todos esses serviços pré-configurados, sua aplicação se conecta, faz os testes e depois derruba depois do PR. Sabe que isso que você falou, o primeiro uso que eu vi assim imediato assim é o seguinte: além dos cenários de teste, vou fazer uma prova de conceito para uma área da minha empresa ou para um cliente da minha empresa, né? Aí você ia ter que montar os scripts, falar para o cara, roda os scripts assim, assado, né? Você já consegue subir on demand, né? Subiu a aplicação, você já sobe, né? Eu vou falar mais adiante aí. Dá até para você testar, né? Tem estratégia de wait para você checar se o container tá operante. Só que isso que você falou, eu tinha pensado, eu não imaginei nenhuma ferramenta. Mas para você desenvolver ferramentas de automação pode ser útil, cara. Você subir um container para fazer alguma coisa, né? No Argo CD, estou estudando muito sobre Argo. Quando faz um pull request, ele automaticamente pode subir aquele ambiente para você. Você configura. Então, subir um pull request, ele está monitorando, e aí você pode associar ele a um projeto. Esse projeto pode ser um projeto que é a sua infraestrutura, da sua aplicação. Ele gera uma versão da sua aplicação a partir daquele código, do pull request. E eu estou falando quando o pull request está aberto, gente. E você consegue testar o pull request do camarada online. Sim. Mas enfim. Tem jogo aí, dá para brincar com isso daí. Dá para fazer várias coisas que vão além de testes. Eu estava pensando nisso. A primeira coisa que eu pensei foi POC. Produção. Né? Claro. Mas assim, desenvolvendo ferramental dá para se usar em produção. Dá para associar volume nele, legal? Bonitinho? Dá para associar, só que assim, como o container é... Então, calma. Como o container é efêmero, vocês vão ver que assim, terminou a aplicação ele mata. Vocês falam para, na verdade, você copiar os arquivos. Você fazer uma cópia, né? Ter um outro local e não fazer mapeamentos. Fazer uma cópia para dentro do container e executar. Isso aí. O nome da ferramenta é Test Containers, não Production Containers. O Bruno já está pensando em formas de se burlar isso para cumprir algum objetivo. Enfim, e assim, a ideia, pessoal, é como você cria conforme a sua demanda. Por exemplo, você não depende de scripts e tal, você vai ganhar aí um pouco em produtividade. E Azure DevOps, GitHub Actions e outras soluções de automação, normalmente, se você usa um ambiente em nuvem delas, vai ter suporte a Docker e por tabela, daí você consegue trabalhar com test containers. Se alguém falar aí, uso Podman, e agora? Tem na documentação
como integrar com Podman daí também. Claro que com o ferramental da Docker é mais fácil, você consegue monitorar isso com mais facilidade, né? Beleza? Onde utilizar, né? Eu coloquei aqui desenvolvimento de provas de conceito, mas isso que o Bruno falou é bem plausível, né? Testes de integração em aplicações, testes de aceitação em UI e web, normalmente é um teste de integração com uma complexidade um pouco maior. Aí o que eu achei legal aqui é que dá para você pegar e utilizar o Selenium, né? Tem módulo aí para Selenium. Então, aí, Bruno, para web scraping, cara, olha que interessante. Mas por que para web scraping? O que você vai fazer? De repente você vai processar alguma coisa numa aplicação, daí envolve web scraping, você cria o container conforme a sua demanda e depois mata esse container, né? Mas via teste container? É porque é um container temporário, né? Você consegue... Ah, você está gerenciando de dentro da sua aplicação? Isso. É uma possibilidade. Ok. O Danilo Tel perguntou, web scraping, que é você navegar por páginas web e scrap é raspar, né? É você extrair informações. Onde que se usa? Quando uma empresa compra outra, se você tiver nesse processo aí de junção, você vai perceber que vai precisar fazer porque vai faltar API para várias coisas, né? Quando você trabalha em empresa menor, pequena e média, é muito comum você ter que fazer web scraping. Porque você vai ter certos serviços, certas coisas que usa que não tem API. Sim. Tem 30 e poucas pessoas acompanhando, tá bom. Uma live aí que a gente remarcou algumas vezes, né? Mas enfim. Vou precisar sair, senhores. Vou ter que, antes de você continuar, eu tenho uma atualização do sistema agora. Infelizmente, vou ver se eu volto depois. Mas acho que vai demorar pelo menos 1 hora lá. Obrigado, desculpa. Valeu. Depois você volta. Vai render a live aqui hoje, né, pessoal? Valeu. Boa sorte na atualização, mas não boa sorte quinta que vem com o seu time. Eu esperei ele sair para ele não me zoar de volta. Né? Claro. Cara, ontem assim, tomou o gol, ele já mandou mensagem me zoando, cara. Enfim, não foi o único. Teve várias pessoas, né? Que normalmente eu faço o mesmo, né, Diego? Pessoal, stacks suportadas. Tem PHP também. Estranho. Quando a gente fez a palestra lá no DevOps Experience, acho que não tinha ainda módulo de PHP, né? Eu não lembro, não tinha, acho. Mas tem PHP também, pessoal. O Dirceu ficará feliz em saber disso, beleza? Enfim, para mim, assim, essas 4 aqui, Go tem sido usado bastante pelo pessoal de DevOps também, né, Diego? Essas 5 aqui, acho que são as que contam com maior suporte e acaba ajudando, né, na adoção dessa ferramenta. Né? Tá mutado, Diego. Não, estava comentando que essas 5 primeiras são as mais utilizadas. Show. Daí avançando, né, requisitos. Ambiente que consiga rodar containers Docker, tem como integrar com Podman, né? Suporte a Windows, Linux e macOS, né? Pelo que entendi, basicamente o test containers é trabalhar com containers Linux, né? Porque container Windows, né, Diego? Não é recomendado. Não sei se o Alexandre trabalhou já com container Windows, desconfio que foi só Linux. Não, só Linux. Eu fiz só para testar e me arrependi. O Everton ficaria triste com o seu feedback, mas ninguém aqui gosta do negócio. Né? Enfim. Beleza, pessoal? Daí o funcionamento. Né? A gente vai mostrar aí alguns exemplos bem básicos, mas quando você sobe a sua aplicação, você vai reparar que ele cria um container baseado numa imagem chamada Test Containers Ryuk, né? Esse container é o gerenciador, né, dos demais containers que vão sendo alocados pela aplicação. Né? Então, se você dá um stop, esse container cuida do stop.
pô, a aplicação tá tendo aí o shutdown dela, esse container vai remover os containers que foram criados para depois proceder, né, com a sua própria remoção, né? Então, não chega a ser um orquestrador. Orquestrador é Kubernetes, mas é um gerenciador, né? Gerenciador mais básico. Sim. E o que vai acontecer, pessoal? Não tem imagem, ele baixa automaticamente. O Docker Compose já faz isso, o Docker Run também, mas enfim, né? E você encerra a aplicação e ele remove tudo, né? Então, essa parte de remover eu acho bem interessante, porque o Alexandre aí é dev, ele pode até atestar o que eu vou falar. Às vezes a gente tem problemas em aplicação, principalmente num dia que você está meio distraído, trabalhando com container em ambiente de teste, você não repara, já tem container criado, já tem porta alocada, e quando você para reparar, você fala, não é a aplicação, eu que estou com o ambiente todo bagunçado, tem container aqui que não deveria ter, e está aqui no meu ambiente, né? Não esquece, né? E esse é o tipo de coisa que se perde o dia, assim, né? Você não sabe muito bem o que está acontecendo, até se descobrir. Hoje, o meu caso não foi com container, mas assim, eu não li uma documentação e quebrando a cabeça, né? E era só um limite lá de pod, lá, de uma API que o pessoal criou para facilitar deploy, né? Era só pegar, se o meu amigo Fernando Lino está aí no chat, né? Desculpe, hein, Fernando. Era só ler direito, né? Os alertas, né? Mas beleza. Você perde. Tipo assim, a gente zoa, mas todo mundo faz isso, né? De que você não está no melhor das suas faculdades mentais e um vacilo desse acaba acontecendo, né? Até o Cauê lembrou aqui, realmente, né? Essa parte do DevTunnels aqui, teve gente tendo ideias aqui para fazer gambiarras, né? Não sei se o Diego conhece essa funcionalidade. Não. Ela cria, você roda o Visual Studio IDE, ela cria um túnel, né? Então ela faz a mesma coisa que o NGROK, né? Basicamente, um localhost, ela cria um túnel expondo como HTTPS, mas assim, dá para você colocar daí até integração com AD nela, né? Entendi. Mas assim, não é para teste, né? Não é produção. Mas você sabe que o NGROK se vende como uma solução de hospedagem quando a coisa aperta, né? Enfim. Bem lembrado pelo Cauê, não usem isso, né? Só usem para teste. E aqui, pessoal, a gente entra, né, Diego, nas boas práticas, né? Quer comentar um pouco aí? Sim, uma questão, né, é evitar o uso de portas fixas, né? Quando a gente determina a porta que vai ser utilizada, pode ser que outro container tente subir com a mesma porta, no mesmo momento, né, estando executando testes em paralelo, ou até outra aplicação que dependa também de um container da mesma tecnologia, como o Postgre, e trabalhar com porta fixa, ele vai tentar subir na mesma porta e isso vai falhar. Então, o meu teste pode falhar por um erro de configuração. Da mesma forma, o hardcode com hostname, né? Então, evitar colocar hardcode e hostname, deixar ele gerar o aleatório e sempre trabalhar no aleatório, porque da mesma forma que fixar a porta, eu ter 2 containers com o mesmo nome também, na minha execução do teste pode trazer uma falha, mas essa falha pode ser devido a essa configuração de portas ou de nomes. Então, sempre evitar. E também utilizar, né, as mesmas versões de produção, então sempre trabalhar com a mesma versão de produção e evitar ali a tag latest, né, porque senão posso estar trabalhando com uma versão no meu ambiente produtivo e quando eu subir, se colocar a última versão, eu ter problemas ali, não porque minha aplicação está tendo problemas, e sim porque eu estou trabalhando numa versão diferente do meu ambiente produtivo. Algum ponto aí, Alexandre? Não, isso é isso mesmo. E quando você tem esse tipo de framework tentando facilitar essas boas práticas, quem não gosta, quem gosta de burlar algumas coisas, fica meio que irritado com esse tipo de solução, porque assim, você precisa seguir
meio que as recomendações de boas práticas que esse tipo de ferramenta sugere, porque senão você não, enfim, não tem sentido utilizar. Só que sempre tem um ou outro que fica criticando na empresa que você trabalha, porque não consegue fazer Y ou Z, mas porque não é para fazer mesmo, né? Sim, imagina, a gente está num ambiente de teste, né? Se a gente não seguir as melhores práticas, eu vou colocar ali em risco todo um teste, porque eu determinei que a porta vai ser fixa e o container não conseguiu chegar em execução porque já tinha outro alocando a porta. Daí eu vou falhar todo o meu teste, né? Inclusive, pessoal, o que acontece, né? Quando vocês vão ver aí que tem um módulo genérico e tem módulos que ele diz, né, que são específicos, né? O módulo daquela tecnologia que você quer testar. O módulo da tecnologia, normalmente, ele consegue criar para você as coisas numa porta aleatória, né? Então ele pega qualquer porta que está disponível, né? A cada execução acaba sendo uma porta diferente. E, putz, de repente, se você tem aplicações, né, rodando ao mesmo tempo, que dependem do mesmo tipo de serviço, não vai ter conflito. Então, até aquela ideia que o Bruno falou de desenvolver ferramentas daí e usar por baixo dos panos o test containers, acaba ajudando bastante a vida, né, pessoal? Sim. Daí, até avançando aqui, isso daqui que a gente comentou, copiar arquivos para containers ao invés de volumes, depois dá para você reverter, né, copiar para fora, né? Utilizar módulos genéricos ao invés de criar containers de forma módulos específicos ao invés de criar containers de forma genérica. Isso é importante, pessoal, porque quando você pega aquele generic container que está logo de cara lá no site do test containers, você consegue criar containers até de coisas que não são suportadas pelo test containers. Então, ele quebra esse galho. Mas se você parar para pensar, o que vai acabar rolando? Putz, eu estou trabalhando com SQL, Postgres, daí eu queria que já viesse aqui a connection string para mim formatada com a porta. O módulo específico consegue trazer isso, então acaba agilizando bastante a vida. Você não precisa nem ver como que é uma connection string do Rabbit, do Postgres, do SQL, você já captura aquilo no momento que criou lá o container e faz isso. E o que eu achei mais legal aqui, pessoal, essa parte de estratégia de wait. Quem já testou aí containers mais pesados, tipo Kafka, SQL Server, já deve ter percebido que se você subir o container, mandar uma requisição de cara, né, Alexandre? Normalmente dá erro porque está ainda inicializando o serviço, né? E em muitos casos, às vezes acontece, às vezes não, é meio que inconsistente. Porque depende da velocidade com que os serviços vão subindo, e às vezes dá certo, às vezes não. Daí fica aquela inconsistência de, enfim, na terça funciona, na quinta não, e você não sabe por quê. Sim. E daí, pessoal, no fim das contas, assim, dá para você configurar via código estratégia de wait. O exemplo que eu estou mostrando aqui do SQL Server, ele já faz isso para a gente automaticamente. Então vai ser bem bacana, porque vocês vão ver ele fazendo select 1 no banco master, né? Porque se o select 1 no banco master funciona, significa que o serviço de banco de dados está operante. Se não funciona, obviamente que não startou tudo, né? E vai dar erro. Então ele já faz isso. Alguns módulos já têm a estratégia embutida neles. Outros, como Postgres, se eu não me engano, você precisa configurar qualquer método lá de wait lá para fazer uma checagem, né? Mas assim, é bem flexível, né? E dá para você construir isso de uma maneira mais inteligente. Tem serviços que vão ter endpoint de health check, por exemplo, né, Diego? Isso aí. Então ele vai ficar fazendo algum tipo de validação, seja em protocolo TCP ou fazendo alguma query dentro do recurso, para ver se ele está respondendo, né? Está com a saúde ok, para daí depois sim começar a execução correta. Sim. Mas enfim, pessoal. Acho que é isso, essa primeira parte. Acho que dá para comentar também, né, Renato, que o teste containers ele tem uma cloud, né? Onde você pode consumir a cloud deles para executar
esses tested containers também. Então, estou fazendo um desenvolvimento, posso fazer uma integração com a gente na minha máquina, em vez de instanciar, né, diretamente da minha máquina, posso instanciar na cloud do test containers. Se eu não me engano, é 50 horas gratuitas por mês, né? 50 minutos gratuitos por mês de execução, né, Renato? É alguma coisa assim. Se eu não me engano, tem 50 minutos gratuito e depois, obviamente, tem planos pagos, né? Inclusive, dá para você integrar ele com o próprio Docker Desktop, né? Isso aí. O meu aqui está integrado com o Docker Desktop, mas eu fiz alguns testes também rodando na cloud deles. Ele mostra aí. É aqui. Papapá. Ele vai ter os detalhes aqui, eu mandei para a galera, Diego. Beleza. Aqui, ó. Aí. Esse free trial aqui, que acho que são 50 minutos, né? 50 minutos, né? Sim. Mas enfim, pessoal, tem aí essa opção aí que vocês podem estar aí utilizando. Qual que é a vantagem, né? Imagem cacheada é uma coisa interessante, né, Diego? Isso aí. Tempo de execução, se eu tenho diversas imagens e tenho que fazer download, né? Fazer o download delas e preciso fazer um teste de execução rápido, eles têm todas as imagens lá em cache e seria uma execução mais rápida. Show. Pessoal, eu vou pegar aqui e fazer o seguinte, né? Eu vou mandar aqui de novo aqui os slides, né? Na verdade está aqui o link, né? Eu vou postar aqui de novo rapidinho. Quem puder dar um start aí, eu agradeço. Tem alguns exemplos, mas a gente vai mostrando os exemplos aqui no decorrer da live, né? Quem quiser usar aí os slides aí para alguma coisa, sinta-se à vontade. Só tá aqui então o material, né? E deixa eu pegar aqui. Acho que vale a pena a gente dar uma navegada aqui pelo site, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então tá aqui, pessoal, vocês vão ter aqui as stacks, né? Nem todo módulo está disponível para todas as stacks. Tomem esse cuidado, e aqui a gente tem aqui os mais de 50 módulos, né? Então vai estar aqui dividido, né, por tipo de tecnologia, mas tem o Cauê tinha comentado aí do Azure, o Azurite, que é o storage, Azure Service Bus. Aqui normalmente ele mostra quais stacks, né, suportam aqui esses módulos. Está aqui o Kakarot DB, que eu sei que é um banco de dados, se eu não me engano é open source, né? O símbolo aqui, Kakarot, é uma barata, né, Diego e Alexandre? Eu sinceramente nem conhecia esse cara aí. Eu só conheço de nome. O nome é engraçado, né? Uma tradução em inglês de cucaracha, né? Que é o nome de barata em espanhol, né? E que é usado pejorativamente para se referir a latinos, né? Que nós somos também, né? Elasticsearch, então tem serviços aqui da Google, Grafana. Não consegui imaginar ainda em que cenário usar o Grafana aqui com test containers, mas deve ter alguma coisa. Qual seria a finalidade, né? Então, só se está fazendo um teste, quer entender se está enviando dados para a Grafana. Pode ser. Porque se fosse para fazer instrumentação, ia depender do lock, ia depender do tempo ou do Jaeger, ia virar uma bagunça esse teste. Eu acho que é mais nesse sentido, entender se está enviando dados para lá. MySQL. Isso daqui para desenvolver alguma ferramenta pode ser até útil, né? Olhamos aqui. PG Vector para banco vetorial e daí desenvolver RAG.
Tem bastante coisa bacana aqui. Selenium. Por mais que o teste de integração em determinados cenários sejam extremamente complexos, hoje em dia não tem desculpa para não conseguir fazer, né? Não testar, Sim. Tem muita coisa aqui, pessoal. Toxiproxy. Que coisa que é essa, hein? Me lembrou a bala chita aqui, esse logo, viu? Vocês dois sabem o que é bala chita, né? Não. Ô, louco. Era uma bala, ainda tem, de menta, abacaxi, framboesa e uva. Essa bala era boa, hein? Recomendo, se vocês acharem. Claro que vai diminuir a sua expectativa de vida, tanto açúcar, mas é bom. O Toxiproxy é uma ferramenta que simula condições de rede e de sistemas para teste de resiliência e caos. Ele é usado para testar aplicações em condições de falha quando uma conexão de rede morre inesperadamente. Bacana. Para vocês pode ser até útil para desenvolver uma ferramenta, né? Para nós. Vou testar esse cara, vai para minha lista de testes aqui. Tá vendo uma zoeira que terminou de forma produtiva, né? Enfim. Tem bastante coisa aqui, pessoal. O que a gente pode fazer aqui agora é o seguinte. Deixa eu só fechar algumas coisas aqui que eu tenho. Eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, de fato, há bastante tempo atrás, eu fiquei assustado com a quantidade de ferramentas novas, documentação e conhecimento que eu consegui obter que eu não tinha em português. Daí eu comecei, de um tempo para cá, a estudar mandarim. E, cara, a comunidade chinesa tem muita coisa, muita ferramenta open source legal que não está na nossa bolha de open source, mano. Então, eu estou descobrindo bibliotecas para .NET, para teste, tipo, coisas animais, assim, que... daí você olha essa lista, assim, você já não... tem muita coisa que a gente não sabe nem o que é, e daí você pega o universo chinês de projetos open source, que não está listado nas comunidades tradicionais, tem muita coisa legal. Sabe que eu já falei algumas vezes com o Diego, acho que até nuvem, uma hora a gente vai acabar se surpreendendo com o que os caras têm, né, Diego? Enfim. O Fábio, eu diria que você conhece, você tentou tirar o corpo fora aqui desse comentário. E o Júlio Jerônimo, essa bala é boa para quebrar a obturação. Realmente, se você fez uma restauração, você pode comprometer essa restauração, mas a bala é boa. Bala chita, essa... Não veio aqui pro sul, não lembro de ter visto essa bala. Cara, tem em São Paulo capital, viu? E aqui no interior, comprava no boteco naqueles pacotinhos de papel, daquele papel marrom lá, nem sei o nome daquele papel. Eu acho que o Renato é embaixador da bala chita. Cara, poderia, hein? Jabá. Manda o link aí, Nelson, no LinkedIn, daí eu posto aí pro pessoal. Eu já pego aí daqui a pouco e posto. Isso daqui eu tenho que testar, né? Um cara lá, amigo nosso lá do trabalho, lá o Daniel Dias, ele falou, isso daqui é um message broker aqui, Cloud Native, né? O RabbitMQ é open source, mas não é Cloud Native. Esse daqui foi projetado para Kubernetes, o NATS. Então, e mais um motivo para testar ele, né? Enfim. Mosquito, Message Broker também. O legal é que o NATS já tem para .NET. Agora eu tenho ótimos motivos para testar. E, putz, esse mock server aqui poderia ter para .NET também, hein? Java. Mas dá para se virar. O Kafka já tem aqui para várias stacks, então tem coisas aqui bem interessantes, pessoal. Dá para se divertir aqui montando POC.